the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Warren Buffett não comprou a Berkshire porque acreditava no negócio. Comprou por teimosia. A Berkshire era uma velha fábrica de têxteis em Massachusetts, já em decadência. Buffett começou a comprar as ações, efetivamente porque achava que estavam baratas e porque um dia o CEO lhe fez uma proposta para recomprar parte das ações, ao que Buffett achou que o estavam a tentar enganar e decidiu retaliar. Comprou as ações suficientes para assumir o controlo. O resultado? Passou anos a tentar salvar uma indústria que estava condenada, queimando tempo e dinheiro. Muito tempo depois, o próprio disse que se não tivesse comprado a Berkshire, o património dele seria muitas vezes maior. Foi um dos piores erros que cometeu. Ainda assim, ironicamente, foi dentro desta carcaça falida que Buffett depois construiu o império que conhecemos. Nos anos 90, Buffett comprou a Dexter Shoe, uma fabricante de calçado no Maine que parecia sólida na altura, com marcas fortes e margens decentes. Pagou cerca de 433 milhões de dólares. Qual é que foi o problema? É que ele não pagou em dinheiro, pagou em ações da própria Berkshire e essas ações na altura ainda estavam baratas, podemos dizer assim, em relação ao que se tornaram hoje em dia. Poucos anos depois, a Dexter Shoe foi esmagada pela concorrência estrangeira, com produção muito mais barata, e o negócio foi praticamente a zero. Warren Buffett diria mais tarde que não só perdeu a empresa, como também perdeu as ações que entregou na compra, ações essas que hoje valeriam centenas de milhões de dólares. Este foi mais um erro que o mesmo apelidou de catastrófico. Em 2008 o petróleo estava em máximos, acima de 140 dólares o barril, e Buffett, vendo o mundo sedento por este tipo de energia, decidiu investir pesado numa empresa chamada ConocoPhillips, uma gigante petrolífera. Pouco tempo depois, a crise financeira estourou, o preço do petróleo caiu para menos de 40 dólares por barril e arrastou juntamente as ações da Conoco. Buffett admitiu sem rodeios que comprou ao preço errado, o timing foi horrível e foi uma operação onde ele perdeu mais de 1.000 milhões de dólares no total. Foi um lembrete de que até o oráculo de Omaha não consegue prever os ciclos das commodities. Buffett também adorava o modelo da Tesco, a maior rede de supermercados do Reino Unido, tendo comprado cerca de 3% da empresa e aumentado a sua exposição ao longo do tempo. Mas em 2014, um escândalo rebentou. A Tesco tinha inflacionado os lucros em quase $500 milhão. O mercado reagiu como se esperava, bastante mal, as ações afundaram e Buffett viu-se forçado a vender. O prejuízo aqui foi superior a 400 milhões de dólares e o mesmo comentou no relatório anual da Berkshire que cometeu um erro clássico. Apaixonou-se pela gestão, foi lento a reconhecer o problema e o resultado ficou à vista de todos. Durante décadas, Buffett evitou a tecnologia porque achava difícil prever vencedores, mas em 2011 quebrou esta regra e comprou ações da IBM. Parecia uma aposta segura, uma empresa com uma longa história, dividendos sólidos, grandes clientes corporativos, só que a IBM estava presa ao passado. Enquanto a Amazon, a Microsoft e a Google dominavam na cloud, a IBM estava a patinar em serviços tradicionais. Ano após ano, as receitas da mesma caíam frequentemente. Buffett foi vendendo então aos poucos, até encerrar a posição totalmente em 2018, e estima-se que tenha perdido entre 3 a 4 mil milhões de dólares neste negócio. É, novamente, mais um lembrete de que a tecnologia exige não só bons balanços, mas também alguma visão de futuro. Recentemente, Buffett juntou-se à 3G Capital para comprar a Heinz em 2013 e depois fundiu-a com a Kraft em 2015. Nasceu assim a Kraft Heinz, a terceira maior empresa de alimentos da América do Norte. A estratégia da 3G era simples, cortar custos agressivamente e aumentar as margens, e isto no papel era
o ideal, mas na prática matou a inovação. As marcas ficaram estagnadas, os consumidores mudaram de hábitos e a concorrência cresceu, sendo que em 2019 veio um write-down a uma imparidade de 15 mil milhões de dólares. Em 2025, novamente um corte gigantesco no valor contabilístico. Isto levou o Buffett a admitir que pagou caro demais pela empresa e confiou na filosofia e nos cortes da 3G, sendo que as perdas acumuladas foram também, neste caso, de dezenas de bilhões de dólares. Depois de vários anos a afirmar que companhias aéreas eram armadilhas de capital, Buffett mudou de ideia em 2016. Comprou grandes partes da Delta, da United, da American e da Southwest, mas em 2020 chegou a pandemia. Aviões parados, receita zero, custos a explodir e o Buffett não hesitou, vendeu tudo. Só que vendeu precisamente no fundo quando as ações estavam destruídas e o sentimento era muito pessimista. Esta jogada custou-lhe perto de 7 mil milhões de dólares em valor de mercado, sendo que o mesmo depois afirmou que foi um erro, já que o futuro do setor mudou e ele teve de fazer as operações rapidamente. Em 2022, a Berkshire anunciou uma enorme posição na Paramount. A ideia era, claro, apostar no streaming, o rival da Netflix e da Disney. Só que esta guerra do streaming era cara e sangrenta. A Paramount gastava milhões de dólares e tinha dificuldades a competir. Em 2024, ainda antes do anúncio da fusão, Buffett vendeu tudo e confessou que perdeu bastante dinheiro também nesta operação. Algumas estimativas apontam entre 1 a 2 mil milhões de dólares em prejuízo. Quando a Berkshire participou do IPO da Snowflake em 2020, Wall Street ficou em choque. Uma empresa de software jovem e de alto crescimento, isto parecia ser tudo o que Warren Buffett evitava até então. Na verdade, até foi uma jogada dos gestores mais jovens, Todd Combs e Ted Weschler, mas Buffett aprovou o negócio. A Snowflake até cresceu, mas a competição foi feroz e a ação perdeu bastante fôlego recentemente, sendo que em 2024 a Berkshire vendeu toda a posição. O saldo não foi espetacular, alguns cálculos sugerem um pequeno lucro ou mesmo até perdas, mas em qualquer caso foi visto como um uso questionável de capital. Buffett comprou em 2022 quase 12% da HP, acreditando que a empresa estava barata e que gerava bastantes fluxo de caixa, mas o mercado de PCs e de impressoras encolheu e a HP não tinha novas frentes de crescimento. Em 2023 e 2024, pouco tempo depois de ter comprado, a Berkshire começou a vender as ações a um ritmo acelerado. As vendas aconteceram em baixa, indicando também aqui prejuízos de centenas de milhões de dólares. E se estes exemplos nos ensinam alguma coisa, é que há aqui alguns padrões. Warren Buffett não tem medo de admitir publicamente os erros, o que é bastante positivo. Muitos desses erros vêm do excesso de confiança em gestores, como foi o caso da Tesco, da Kraft Heinz ou da IBM. Outros vêm de um timing infeliz, como foi o caso da ConocoPhillips ou das companhias aéreas. E mais recentemente, algumas surgiram da pressão para experimentar novos setores, como são a tecnologia e os mídia, que não tiveram o mesmo sucesso de apostas clássicas como foram a Coca-Cola, a American Express ou a Apple. No final de contas, apesar das perdas de dezenas de milhares de milhões de dólares ao longo das décadas, Warren Buffett gosta de lembrar que os erros são inevitáveis, assim que não deixe uma importância desmedida aos teus. Assim como Warren Buffett falhou, também nós vamos falhar muitas vezes, mas isso não deve afastar-nos da disciplina de voltar a tentar. Só assim é que vamos conseguir ter sucesso de forma consistente. Este foi um início de outubro ultra positivo para a maioria dos índices mundiais, muitos a superarem a barreira dos 2% em ganhos durante a semana. Destaque especial para os índices europeus que conseguiram praticamente todos ganhos acima de 2%. Warren Buffett fechou um negócio milionário esta semana ao gastar 10 mil milhões de dólares numa unidade petroquímica da Occidental. Na prática está a pagar quase 8 vezes o múltiplo EV/EBITDA, um múltiplo relativamente moderado para esta indústria,
indústria, pelo que não podemos dizer que seja um negócio tremendo para a Berkshire. O truque é outro. A Berkshire já tem quase 30% da Occidental Petroleum e comprar a OxyChem permite-lhe ter mais controlo sobre uma operação específica da empresa, reduzindo a dependência dos dividendos e das decisões da própria Occidental. Ou seja, passa de investidor passivo a operador ativo em parte do negócio. E há aqui um detalhe que a muitos pode passar despercebido. É que a Occidental carrega uma dívida muito pesada, desde a compra da Anadarko em 2019, e comprar a empresa toda significaria herdar esse fardo. Comprar só a unidade é uma forma de evitar esse risco e ao mesmo tempo ajudar a empresa a reduzir a dívida, já que o encaixe da venda vai diretamente para o balanço da Occidental. Na prática é um win-win. Taiwan veio a público rejeitar a proposta dos Estados Unidos, que exigia que metade da produção de chips destinada ao mercado americano fosse realizada em território norte-americano. A vice-primeira-ministra de Taiwan disse que essa ideia não foi discutida nas negociações recentes e que o governo não vai aceitar essas condições. Os Estados Unidos têm tentado incentivar ou pressionar para que a produção de semicondutores se descentralize, reduzindo a dependência de Taiwan por razões de segurança económica e geopolítica. Taiwan, que já tem investimentos significativos nos Estados Unidos, especialmente via a TSMC, com fábricas no Arizona, insiste que a maior parte da produção deve permanecer na ilha. A dependência mundial de chips fabricados em Taiwan confere ao país uma forma de dissuasão geopolítica, o chamado Silicon Shield, e retirar essa alavanca ou repartir demasiada produção diminuiria a influência estratégica de Taiwan. Os Estados Unidos ficaram oficialmente sem o orçamento aprovado, o governo entrou em shutdown parcial e, como consequência, ativaram-se planos de contingência. Muitos funcionários públicos não essenciais foram dispensados temporariamente. Os serviços essenciais, como a segurança, as forças armadas ou operações críticas, continuam a funcionar, mas quem presta esses serviços não vai receber salário até que se resolva o impasse orçamental. O Senado rejeitou as propostas de adiamento temporário, tanto dos republicanos como dos democratas, o que impediu então adiar esta crise. O shutdown evidencia um problema crónico na política dos Estados Unidos, a incapacidade de fazer compromissos duradouros e de negociar mesmo quando o custo de não o fazer é muito alto. A liturgia do confronto é levada ao extremo, mesmo quando as consequências recaem sobre os cidadãos e a economia. E isto já deixou de ser novidade, até porque já aconteceu mais de 20 vezes desde os anos 70. Por um lado, os legisladores têm direito a pressionar por reformas e defender prioridades. Por outro, usar a paralisação do governo como instrumento de negociação é arriscado, não apenas para a população, que depende dos serviços públicos, mas para a credibilidade internacional e para o funcionamento institucional. Nos mercados, o impacto costuma ser de curto prazo, volatilidade nas bolsas, receio em relação a empresas dependentes de contratos públicos e alguma pressão sobre o dólar e obrigações do Tesouro. Se este impasse for prolongado, o risco aumenta, podendo afetar ratings de crédito e elevar custos de financiamento da própria dívida americana, mas até ver, isso não aconteceu e os mercados estão a ignorar totalmente esta situação. A Union of Finance Personnel in Europe, ou UFE, que reúne sindicatos de administrações tributárias europeias, solicitou aos governos e instituições nacionais uma implementação urgente do pacote do IVA na era digital, ou como é conhecido, o pacote VIDA. O pacote foi proposto pela Comissão Europeia em 2022 e adotado pelos Estados-membros no início deste ano, e os principais elementos são a faturação eletrónica obrigatória em certas condições, a comunicação digital em tempo real e alterações ao balcão único para importações, bem como sistemas interoperáveis entre os Estados-membros. Só que uma coisa é a lei e a outra é a implementação, que ainda não aconteceu. A UFE alerta que a demora vai custar caro. As estimativas de perdas diárias andam à volta dos 244 milhões de euros, ou 7,4 mil milhões de euros por mês, e mais de 90 mil milhões de euros por ano em custo de oportunidade. Aqui também existe um alerta para o aumento da fraude fiscal, cerca de 15% ao ano, se nada for feito entretanto. Existe um claro desfazamento entre o que está legislado e o que está operacional. Os custos da demora vão ser elevados, não apenas em termos monetários, mas também de credibilidade, confiança e integridade do sistema fiscal. No que respeita ao portfólio, vimos mais uma subida de dividendo por parte da Starbucks, uma subida até algo simbólica, abaixo dos 2%. O portfólio esse fechou a semana nos $103 mil, com o mês de setembro a render mais de $200 em dividendos,
e outubro começou com a módica quantia de $5 nestes primeiros dias. A nível de performance, year to date estamos nos 15%, o que é mais ou menos o meu objetivo anual e esperemos que se mantenha assim até final do ano. Dito isto, ficamos por aqui, não te esqueças de deixar um like, é uma ajuda enorme que me dás de forma gratuita, deixa a tua opinião na caixa de comentários, segue-me no Instagram, são tudo coisas que podes fazer para ajudar o canal a crescer e se quiseres então dar o próximo passo, então vai ao Patreon onde temos uma comunidade de investimento absolutamente incrível e dinâmica que vais gostar de conhecer. Quanto a mim, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. The American empire is over. We're done. We peaked about 12, 15 years ago, and we are on a down. And it's very hard for the American people, which I understand. I am one. It's hard to get your head around that. We've had a century of on the way up, which is a lot more fun than on the way down. But it does happen to every empire. We're only the latest. Look at the British, how far they've fallen. We're in that process. So the problem with the trickle down is, yeah, there might be more jobs, but they're going to be created in China. They're going to be created in Brazil. They're going to be created in India. They're not created here.